se eu te dissesse que tem uma característica que, apesar de ser difícil de desenvolver, se você conseguir, ou você vai ser promovido até o topo da organização que você trabalha, ou você vai virar um empreendedor? Sem acreditar? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Ownership Sense. Ownership Sense. Em tradução livre a gente pode dizer que seria tipo o senso do dono, né? O que isso significa afinal das contas? Quando você trabalha num lugar, você ter senso do dono, você ter ownership sense, você agir naquele lugar realmente como se você fosse o dono. Então, de repente, você tá ali trabalhando e tem uma torneira pingando, você vai lá e fecha ela. Se tem alguma coisa acontecendo que está tendo algum desperdício, a impressora está disparando mais tinta nos papéis, você avisa os responsáveis, isso aqui tá dando algum prejuízo aí pra gente. Se tem uma oportunidade no mercado que dá pra você aproveitar, só que ninguém tá aproveitando, você bate lá no seu chefe e fala, chefe, já viu aquilo? Vamos tentar aproveitar, vamos ver de algum jeito. Se tem algum projeto que tá crítico à sua entrega, a sua empresa não paga hora extra, ela não dá folga aí, você tá vendo que tá acontecendo aquela coisa e você precisa fazer de um jeito ou do outro, você vai lá e faz, sabe? Isso você tá tendo senso de dono, porque você tá replicando o comportamento do dono como se você fosse o dono, né? E como que isso mais ou menos acontece? Se você for analisar donos de empresas, pelo menos os bons donos de empresas, você vai ver que a galera trabalha como se não houvesse amanhã. A galera se preocupa muito com a questão da economia, aumentar a margem, aumentar o nível de relacionamento com os clientes, né? Ele se preocupa em ser bem quisto pelos clientes, para ele conseguir novas demandas sempre e ter uma boa reputação. Ele se preocupa com a reputação do mercado, né? Então, sempre que ele está vestindo lá o manto da sua empresa e sai para a rua, ele procura ali agir como se aquela empresa fosse uma empresa que realmente contribuísse com a sociedade. Como que ele faz isso? De fato, buscando contribuir com a sociedade. É claro que existem algumas empresas que não dão reconhecimento para esse tipo de comportamento. Mas se você consegue desenvolver essa habilidade, você começa a entender como que funciona esse lance do empreendedorismo. Você começa a entender como é que funciona, por exemplo, olha, se eu vendo esse celular, por exemplo, por R$1.000, e se eu estou pagando 950 para ter ele, contando com os impostos, eu sei que eu só tenho 50 de lucro. É muito pouco em uma venda de R$1.000. Então eu não posso desperdiçar um centavo na venda desse celular. Você consegue entender? Eu tenho que agir da melhor maneira possível. Você começa a ter essa maldade. E com relação a isso, você vai desenvolvendo liderança também. Porque às vezes você vê um colega de equipe que poderia estar te ajudando ali para vocês baterem a meta e receberem comissão, que ele tá lá, aqui a gente fala de mushibar, ele tá lá mushibando, não fazendo nada, mexendo no Facebook, sabe, com um monte de coisa para fazer, né? Porque uma coisa é você dar uma relaxada quando você já finalizou tudo que você tinha para fazer. Agora outra coisa completamente é você ter aquela panelada de coisa para fazer e tá lá, tranquilo, né? Então, quando você vê esse cara e você chama ele, bora trabalhar, cara, a gente precisa de você aqui, chama pra responsabilidade, entendeu? Então, isso é desenvolver a ownership sense. Agora, você pode falar pra mim, cara, a minha empresa já tem um coordenador que era pra chamar a atenção desse cara. Já tem o responsável pela operação, que é para fechar essa torneira que tá pingando, e é para ver, já tem o pessoal do TI que é para ver essa impressora que tá dando problema com relação à tinta. Eu não preciso ficar esquentando a cabeça com isso. Se você pensa dessa forma, você está se afastando da ownership sense. Porque a ideia da ownership sense é justamente trazer para você, apesar de ter todos os setores responsáveis por cada uma das coisas, cada uma das responsabilidades que eu citei aqui até o momento, você está trazendo a responsabilidade para você e você vai estar falando, não, é meu papel, eu vou resolver, né? Eu quero que isso aconteça. E à medida que você vai desenvolvendo esse senso, a sua análise também vai desenvolvendo. Quer ver? Eu vou mostrar, mas antes me fala, você está gostando do vídeo? Se inscreva no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer como se ele fosse seu. Isso é ter ownership sense. Então como que uma ownership sense bem desenvolvida poderia te fazer extrapolar em todo o entendimento disso da gestão organizacional?
Imagina, por exemplo, que você tem uma máquina que ela sempre faz o mesmo tipo de trabalho. Você olha aquilo, você considera normal e segue o baile. Você vai focar nas suas atribuições e desenvolver suas demandas. Você não se preocupa muito com aquela máquina, poxa. Agora, quando você tem Ownership Sense, você começa a questionar. Fala, essa máquina, ela deveria trabalhar desse jeito mesmo? E se ela ficasse posicionada lá, que é mais próximo à entrada dos insumos e a saída, não ia ser melhor? Por que ela não tá? Deixa eu conversar com o carinha ali. Deixa eu dar essa ideia pro meu coordenador. Você consegue entender? Você vai questionando e vendo, olha, a empresa usa esse tipo de solução, olha, a empresa usa carro próprio para fazer os deslocamentos e resolver as demandas de campo. Mas será que se alugasse, não faria mais sentido? Não sairia mais barato? Deixa eu fazer um cálculo aqui, estimativo, rapidinho só para eu ver. Se esse cálculo tiver dado um resultado positivo no sentido de alugar o carro é mais econômico do que ter um carro, deixa eu pegar esses cálculos e apresentar para minha coordenação, para minha gerência ou para minha direção. Você percebe? Se esse não for parte das suas atribuições, você está extrapolando, pegando mais coisa, porque você se preocupa com aquela empresa como se fosse sua. Às vezes o camarada está sentado na cadeira de modo ruim, botando o pé nela, sujando tudo, você vira pro cara e fala, poxa, velho, para com isso é patrimônio da empresa. Se você continuar assim, a vida útil dessa cadeira vai diminuir, a gente vai ter que trocá-la mais rápido, e o dinheiro que poderia estar sendo usado para um monte de outra coisa, investir em outro projeto, trazer equipamentos novos pra gente, trazer pessoas novas para trabalhar na nossa organização, enfim, para um monte de coisa está sendo usada porque você teve mau uso no seu equipamento. Você percebe? É claro que à medida que a empresa for uma empresa madura, ela vai entendendo isso, fala, poxa, esse cara é um cara que eu quero ter do meu lado, porque é um camarada que entende de P&L, que a gente chama, tipo, perdas e lucros, né? Que é uma das questões, segundo alguns livros da administração, mais importante que um executivo tem que ter, e tem que ter habilidade, tem que ter experiência em ter trabalhado em um setor de P&L, onde ele é responsável pelas perdas e pelos lucros daquele setor. Então o cara vê assim e fala, olha, eu quero esse cara do meu lado. Aí é natural que empresas bem preparadas comecem a desenvolver um plano de carreira para ele, para que ele suba. E de novo, se você não subir, poxa, você já tem uma maturidade bem massa para você conseguir desenvolver seu próprio negócio, poxa. Você já sabe como é que as coisas funcionam, você já questiona, você sabe onde poderia melhorar. Você poderia, inclusive, montar um negócio que seja mais eficiente que aquele. Percebe como que isso pode te preparar, não só para ter sucesso na sua carreira trabalhando para uma empresa, ou mesmo te deixando apto a ser empreendedor? Legal, né? Gostou da dica? Então encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. E aqui, deixa aqui nos comentários o que mais é necessário para uma pessoa que tem Ownership Sense. Você já pensou em desenvolver para esse lado? Qual que seriam as suas dificuldades? Bota aqui que a gente vai discutindo. Tudo certo? Até o próximo vídeo.